na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h01. Glória a Deus, já estamos ao vivo, irmã Delis. Glória a Deus, paz do Senhor a toda a nossa juventude, paz do Senhor a toda a igreja. Estamos aqui em mais uma programação da Superintendência da Juventude. Hoje estamos aqui com nossos irmãos Norton Acosta e irmão Ezequiel Pinheiro. Somos todos aqui da sede internacional. Estamos muito empolgados com essa programação. Ignorem a cara do Norton. Realmente a gente estava aqui nos bastidores já conversando sobre o assunto, vínhamos no WhatsApp também enviando aquilo que a gente estava estudando e já rendeu algumas boas conversas aqui entre nós e creio que vai ser de bênção para toda a igreja. Inclusive, antes de iniciar o programa, que me pegou desprevenido, estava compartilhando essa live. Convido os irmãos aqui para a gente compartilhar. E você também que está assistindo. Eu já fiz no meu próprio status, eu vou mandar agora no canal da Juventude da Sede. Vamos lá, vamos compartilhar a programação. Isso aqui é ao vivo, irmãos. Temos participações especiais para essa noite. Você que está aí já nos assistindo, comece a compartilhar nos status, nos grupos da juventude. Glória a Deus. Tô dando um bug. Glórias a Deus. Se você está aí assistindo já, deixe seu like, comece a compartilhar no grupo da música, no grupo da comunicação, que nós queremos trazer um assunto muito importante. Já podemos começar introduzindo o tema, que é gestão do tempo. Antes, vou deixar os irmãos compartilhar ali. Está compartilhado já. Compartilhado? Tá compartilhado. O meu tá dando um bug aqui. Pelo menos para compartilhar pelo iPhone tá dando um probleminha. Tem que mandar a mensagem em algum chat e compartilhar diretamente com os stories do WhatsApp. E assim vai ser compartilhado lá. O link, pelo menos. Já fica a dica para a nossa audiência ali que tem iPhone. Foi. Glória a Deus. Então, irmãos, trazendo agora um panorama sobre o assunto que vamos trazer hoje. Está convidado também, terá uma participação especial, o psicólogo Jonathan Saraiva, nosso querido irmão, nos trouxe uma palavra abençoada, já está aí programada para vocês. A irmã missionária Isabel Pereira. Não é Pereira. Silveira. Também estará trazendo uma palavra, ela também é formada em psicopedagogia e pós-graduada em neurociência. Também estará nos trazendo uma palavra o irmão Maurício Nunes, nosso irmão Maurício também, que é um empresário. E por que a gente quis trazer essa conversa com o irmão Maurício? Porque ele tem diversos empreendimentos. Eu acredito que seria uma boa. Foi até uma sugestão do irmão Norton, mas já estava também na lista. O irmão Maurício tem uma vasta experiência e vai trazer uma palavra abençoada também para a juventude e para a igreja. Este assunto, e aqui eu abro a conversa, é um assunto que está afetando a toda a sociedade, todo o Brasil. Não é somente um problema da juventude. Inclusive, irmão Norton,
pelo que eu estava lendo, os mais afetados não são a juventude, é a geração mais adulta. Uma curiosidade que eu estava lendo. Mas aqui entre nós, a gente já estava conversando, trazendo esse assunto. A gente está aqui como aprendiz. A gente está aprendendo a lidar com isso. Eu, há algum tempo, venho estudando sobre o assunto, porque vemos como o sistema do mundo, da sociedade, está levando as pessoas a viverem uma vida agitada, uma vida no automático, uma vida, como anotamos aqui, sem intencionalidade, cheia de distrações, interrupções. Acaba, até o irmão Norte estava me dando alguns conselhos nesse sentido, o corpo mesmo reage, né, irmão Norte? Sobre... Tanto no exagero dessa gestão do tempo, quando a pessoa fica paranoica com a produtividade e tem que fazer e não pode descansar, o corpo vai ser o primeiro ali a dar sinais. Depois vem o cérebro, né? E daí o negócio ficou crítico. Tanto também da outra ponta com as pessoas que são desleixadas, com pessoas que não têm essa gestão, muitas vezes deixam para fazer, ou acabam não fazendo nada, ou deixam para fazer as coisas para a última hora. Essas pessoas também têm picos de estresse nessas situações. As pessoas mais... Sim, porque imagina, tu deixa para preparar, por exemplo, o teu TCC para último mês ali da faculdade. Imagina o estresse que não vai ser durante esse mês. Imagina também a qualidade do TCC, né? Não, eu estava contando pro irmão Ezequiel, acho que antes de chegar, que eu era o cara na escola que acordava de madrugada para estudar a prova. Tinha prova às 7 horas da manhã. No primeiro período tinha prova. E eu acordava umas horas antes, estudava e me dava bem na prova. E aí todo mundo ficava me odiando por causa disso. Então, essa cultura, e eu acho que não era só eu, acho que muita gente fazia isso na época. Mas é algo cultural, acho, né, da sociedade também. A pessoa ela deixa de querer, de aproveitar o tempo dela para aprender efetivamente, para ter todo o tempo livre ali para fazer outras coisas que não vão levar ela para um caminho benéfico a longo prazo, para deixar para decorar o conteúdo e só replicar aquilo ali que ela decorou e depois esquece tudo. Seu irmão, o irmão Ezequiel falou da memória de curto prazo, né? Uhum. A gente só ficar trazendo o conteúdo, estudando o conteúdo para ficar nessa memória de curto prazo, na realidade não aprende nada. Com certeza, depois da prova, ali, uma semana depois, eu não sabia mais nada do que foi. Até mesmo no dia depois, né? Porque acaba surgindo várias outras atividades e tua memória começa a pensar em outras coisas, né? Tu vai focar simplesmente naquilo que está acontecendo no momento, então aquilo que já passou já não fica mais guardado, né? Mas essa questão também da gestão toda, a gente começa lá já na educação, né? Desde criança tu já começa, como é que tu vai aprender a administrar o aprendizado, né? Tu vai aprender, estudar, como é que tu vai fazer o exercício, como é que tu vai praticar isso. Esse é um ponto até interessante, porque queria saber mais de como a criação em casa, em família, a cultura do país, como isso influencia. Acho bem interessante esse ponto. Porque cada família, e inclusive na hora de corrigir o erro, de agora, eu quero me tornar um gestor do meu tempo, administrar, me organizar. Todas as pessoas não conseguem aplicar a mesma fórmula para cada pessoa. Uhum. Mas uma coisa é certa. No lugar onde há uma recompensa, uma recompensa que realmente que a pessoa vai se sentir recompensada, com certeza isso é um reforço para ela preservar e prolongar um certo tipo de comportamento. Então, no momento que a pessoa ela não tem essa recompensa pela nota boa que ela tira, por exemplo,
Hoje no Brasil, infelizmente, tu tirar uma nota boa na faculdade, tirar uma nota boa na escola, tu se graduar lá como é que diz, com louvor, quando tira gabarita todas as notas ali. Isso não é, infelizmente, no Brasil hoje, não é uma garantia de que tu vai realmente ter um salário melhor, que tu vai ter um cargo depois, né? privilegiado. Não é uma garantia. Então isso aí, nessa área dos estudos, acaba desestimulando todo o sistema a se esforçar para aprender algo, para tirar uma nota boa, para ter um serviço bom, para ter uma qualidade de vida melhor. Se tu não vai ter nada disso, por que estudar? Esse é um ponto interessante, ó, porque falando de mim, porque é o que eu sei, né? Não posso falar em geral. Tentando me Usar como exemplo. Me usar como exemplo porque tipo, Tu se conhece melhor, a gente é criticado quando a gente dá, não é bom alguém dar exemplo de si mesmo, mas é o que eu sei. Não tem como fugir disso. Mas eu me lembro quando no início do ensino médio, período escolar ali, eu tinha o segundo melhor promédio da escola, numa escola de quase 1.000 alunos. Então eu tinha o segundo melhor promédio. Lá na Argentina chama de abandeirados. As pessoas que têm o melhor promédio levam a bandeira nos atos comemorativos e tal. Então eu era um dos abandeirados. Depois tinha a bandeira do estado e depois tinha a bandeira nacional. Eu levava a bandeira do estado. Tá. Mas eu estudava muito e eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar. Mas quando eu comecei a passar por um processo de trocar de escola, como meus pais eram missionários, e aí nessas trocas de escolas eu ia para novas modalidades em outras escolas. Então eu estava numa escola que tinha o ensino era voltado para as ciências sociais. Aí eu fui para uma outra escola que era voltada para a administração. E por último, no mesmo ano, estive em 3 escolas. Bah. Aí quando eu trocava para a próxima escola, o que acontecia? Os professores sabiam que eu era aluno novo, viam que eu me esforçava, mas como eu não tinha essa matéria na outra escola, eles só me aprovavam para eu passar de ano. E aí me davam uma nota baixa. E isso me desestimulou tanto que meu foco era, eu quero ter uma nota alta para poder ganhar uma bolsa boa numa universidade. Isso era lá no início. Mas quando começou a acontecer isso, meu estímulo foi muito baixo. E eu comecei a não me esforçar mais por... Até a própria admiração dos coleguinhas ali na primeira escola que tu estava, eu acredito que ficou mais tempo nessa. Sim. Tu desenvolveu amizades ali, cultivou amizades ali. E esses amigos, a admiração deles, ou às vezes a implicância contigo de, tira a nota boa, até isso incentiva tu a permanecer naquele comportamento. Então, no momento que tu perde até isso, trocando de escola 3 vezes no ano, não vai dar tempo dos teus coleguinhas descobrirem que tu tira a nota boa. É verdade. E até isso influencia. Então, a meritocracia, ela serve e se apresenta de diversas formas, então. Só usar os celulares. Agora foi. A Não, mas... meritocracia, desculpa, não... Ela se apresenta de diversas formas, né? Não simplesmente como o pessoal geralmente acha, né? Através da recompensa, mas até mesmo no convívio social, então se apresenta então a questão da meritocracia. Sim. Um destaque, um apreço, a questão de ser bandeirados, né? Também, como foi falado. Tudo isso influencia. Mas, eu não quero ser chato, mas eu acho que a gente está se afastando do... Não, sim, a gente está desenvolvendo aqui a conversa. Mas até, porque a gente está entrando na questão da gestão do tempo, a gente tem que administrar bem aqui, né? Não, mas até nisso, porque a gente entrou no assunto por quê? Porque o fato de administrar o tempo não traz aparentemente uma recompensa imediata. Sem administrar o meu tempo, às vezes eu consigo ter alcançar o resultado. E essa é na verdade, uma falsa ideia, né? É o que eu estava trazendo.
sem fazer esse esforço de planejamento, de organização, às vezes eu conseguia ter um resultado bom, mas na realidade era algo fútil, raso, né? Essa era o aprendizado. Na verdade, eu acredito que até a gestão do tempo, ela até traga um benefício, sim, no curto prazo. Porque, claro, depende muito da situação, né? Porque, por exemplo, às vezes tu tá muito estressado, tá triste, tá deprimido, porque tu tem tanta coisa para fazer que tu tu pensa que não vai dar conta. Quando, na verdade, se tu organizar a tua agenda ali e dedicar o tempo necessário para aquelas várias atividades, com certeza, no momento que tu chega, tu não precisa nem terminar. Quando tu vê que tu já foi metade, já foi 80% do que tu precisava fazer, tu já vai começando a ter Vai se sentir melhor. Vai se sentir melhor, vai se sentir satisfeito, vai se sentir que o teu trabalho está fazendo diferença. E isso já alivia o estresse, já alivia a ansiedade de ter tantas coisas por fazer. O grande problema que a gente está vendo é o seguinte: eu até consigo alguma coisa, eu consigo sobreviver no curto prazo sem gerir o meu tempo. Só que esse é o problema, que as pessoas não visam o longo prazo. As pessoas apenas vivem no automático, vivem ali sem uma meta. Tipo, se eu quisesse progredir como um estudante, eu estaria olhando para o longo prazo. No momento que eu parei de olhar para o longo prazo e comecei só a passar de ano, a aprovar a prova, aí a minha gestão de tempo passou a ser outra. E esse é o problema geral na vida das pessoas. No momento que elas param de ter essa meta ao longo prazo, de ter um propósito, aí que as coisas começam as pessoas começam a fazer as coisas de qualquer jeito. Até mesmo porque as pessoas acabam não atribuindo um real valor àquilo, né? Por exemplo, por que o estudo hoje é banalizado? Né? Ou se tornou um tanto banalizado? Porque as pessoas não veem realmente um resultado, que vai gerar um resultado, tu se aplicar a estudar todas as lições, né? Todas as matérias da grade curricular. Então, tu vê que o próprio sistema, hoje em dia, né, o sistema educacional, já não está tanto pela questão da meritocracia, né, que vai te gerar realmente um retorno real da tua aplicação em cima dos estudos. Então, a parte da gestão em cima, para mostrar realmente que se tu se aplicar aos estudos, vai te dar vai te trazer uma recompensa, isso daí já se torna algo sem valor. As pessoas começam a correr atrás somente de eliminar o prejuízo. Tipo, é sempre, eu não quero ter o problema. Tipo, eu corro atrás, tipo, o problema é eu não passar de ano. O problema é não aprovar a matéria. Não olhando para o benefício de que se eu fizesse, se eu planejasse, se eu me esforçasse em fazer algo bem feito, eu vou ter esse resultado. Não, elas só estão correndo atrás para não ser reprovado. Não ser reprovado. Correndo atrás do prejuízo. E é uma frase que eu anotei aqui. Quando não administramos o tempo administra a nossa vida. E geralmente administra mal. O fato de eu não administrar o tempo não significa que eu que eu vou ter, ou melhor, o fato de eu não me esforçar ou estar ignorando isso não significa que eu não vou ter que lidar com a consequência depois. A consequência ela vai vir independentemente se eu estou olhando para o processo de administração ou não. E com certeza a consequência ela vai ser muito pior do que se tivesse lidado com o problema. Quando era pequeno. Exatamente. Uma coisa até para vocês que estão nos assistindo aí. Pode ser que você esteja ouvindo a gente falar e não reconheça o valor da gestão do tempo, de ter uma rotina mais organizada. E foi até um assunto que a gente tinha conversado antes de iniciar o programa, que é a mesma coisa que uma pessoa que sai para viajar de carro
sem um destino. Em qualquer lugar que ela chegar, por exemplo, parou num posto de gasolina no meio da estrada. Será que ela chegou naquele posto atrasada? Não. Ela parou numa lanchonete às 3 da tarde para pedir um almoço. Ela está atrasada? Também não. Por que ela não está atrasada? Porque ela não tem um destino, ela não tem um objetivo. Da mesma forma também, se eu não quero ir para o céu, não me interessa, qual é o valor da palavra de Deus? Se eu não quero estar junto dele, se eu não quero ser salvo, para que eu vou fazer a manutenção da minha santidade? Por que eu vou cuidar o que eu falo? Por que eu vou cuidar o que eu como? Por que eu vou cuidar o que eu faço? Para quê? Se não tem valor para mim, não me interessa ser salvo. Da mesma maneira pode ser a gestão do tempo. Por que eu vou estabelecer uma rotina de acordar a tal hora, fazer minha oração, tomar o meu café, ou sei lá, tem irmãos que acordam cedo e saem para correr, né? Tem bastante irmãos que fazem isso e transformaram isso numa rotina, uma rotina organizada. Para que eu vou fazer isso se eu não tenho um objetivo, eu não tenho um ponto para alcançar na minha vida? E isso pode ser um sinal de alerta muito grande. Se a gente está vivendo sem propósito, vivendo assim sem grandes pretensões para a nossa própria vida, a única vida que nós temos aqui na Terra, isso aí é um sinal de alerta para a gente abrir o olho e, quem sabe, começar a repensar as nossas escolhas, as nossas atitudes e o que a gente tem pensado de nós mesmos. É verdade? É verdade. É verdade. Até mesmo repensar o objetivo, né? De onde a gente quer chegar, né? Que seria a primeira coisa que, ó, pelo menos ao meu ver, a gente repensar, né? Para onde estamos indo? Que no momento que tu tem a clareza do foco, né? O certo é que estamos indo para algum lugar. Sim. Ou conforme ou pelas nossas escolhas, né? Como é que eu posso dizer melhor? Ou simplesmente seguindo o fluxo do rio, ou realmente remando daí, remando. Né? O tempo, ele vai me levar a algum lugar, isso é certo. O tempo, o fato de eu estar aqui vivo, eu tô sometido ao tempo. Eu não posso fugir dessa lei, essa lei de Deus, né? O tempo é o valor que a gente precisa assumir. Para algum lugar, algum destino eu vou chegar. Agora, eu estou pensando, eu tô planejando, estou vendo onde é que eu vou chegar, ou simplesmente daqui a 10 anos eu vou saber onde é que eu parei e não sei como eu cheguei aqui. Eu vou estar reclamando da vida porque eu estou aqui. Essa é a questão. E nos dias de hoje, e daqui a um pouquinho já vamos passar o primeiro vídeo ali da irmã Isabel Silveira. Nos dias de hoje as pessoas estão muito distraídas. Isso me dá muita agonia. Porque tem questão que envolve o espiritual, envolve o emocional, envolve a área profissional, e eu vejo muito, não sei se vocês como veem a situação atual do mundo, mas eu vejo assim a juventude se perdendo muito em distração, em coisa superficial. Eu desde adolescente eu jogava muito videogame, eu gostava de assistir coisas na internet, filme, coisa e tal. E não foi por uma questão espiritual que eu parei de... eu acho que teve até alguma intervenção de Deus nisso aí. Mas não era uma questão espiritual que eu parei de perder meu tempo com isso. Não teve uma intenção de parar espiritual daí? Não foi porque, eu preciso buscar mais de Deus para... Não, comecei a raciocinar. Eu estou perdendo tempo com isso. Isso aqui não vai me levar a nada. Isso aqui vai me trazer um prejuízo na minha vida. Eu não quero chegar à minha face adulta
e eu ter perdido oportunidades por causa que eu estava jogando videogame. Então, comecei a avaliar essas coisas, não era porque vai me trazer um prejuízo espiritual, mas coisa boa que se alguém, Deus tocasse também nesse sentido. Na época, quem sabe, eu não estava sensível a Deus nesse sentido. Mas a própria ração nos diz algumas coisas, né? Deus usa também a ração para nos ensinar. E as pessoas, eu vejo as pessoas, por exemplo, se perdendo nas redes sociais. Hoje, até a sua esposa tem empreendimentos na área digital também. Usa muito o digital para... Sim, a gente usa bastante. Eu também lido, o Ezequiel também trabalha no trabalho dele com a parte digital. Mas usamos essas ferramentas para um benefício. Agora tem gente que está lá somente consumindo, somente absorvendo e não tem propósito nenhum em estar lá. E isso falo não só em redes sociais, mas só abrindo o panorama. As pessoas estão se perdendo, sem foco, somente absorvendo as circunstâncias dos dias, da rotina. Às vezes vai no trabalho, estuda, mas daquela forma, e não sabe para onde está indo. Até mesmo foi algo que o irmão presbítero Silas trouxe no retiro geral sobre a questão da inércia, né? As pessoas simplesmente estão estagnadas ali de forma passiva a tudo, né? Passivo às redes sociais, passivo às informações que estão chegando, aos comentários que houve, e não está tomando nenhuma decisão. Mas, como foi falado, né? Tudo é medido conforme o tempo, né? O tempo está passando e as pessoas estão ali, né? Definindo para onde estão indo. Ou na inércia, ou tomando uma decisão, um posicionamento, né? E esse também é um assunto, a gestão do tempo. Eu acredito, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas eu acredito que seja um assunto muito novo. Por quê? Antigamente, antes do celular, antes dos eletrônicos, eu acredito que o próprio fato de não ter nada para fazer, nada para distrair a cabeça, já meio que empurrava a pessoa a ser produtiva. Exatamente. A querer fazer alguma coisa. E hoje em dia, parece que tudo empurra a gente para não fazer nada. Tudo empurra a gente para ficar assistindo, ficar consumindo, ficar justamente inerte e sendo levado pela maré. Estamos numa era de facilidades, né? Se fosse encontrar ferramentas para gerir o tempo, quem sabe no melhor momento, temos Google Agenda, temos aplicativo. Para ganhar tempo até, temos Uber, temos iFood, se quiser também, para eliminar o tempo de cozinhar. Tem ferramentas, é o que mais tem. Os facilitadores, né? Facilitadores. Mas as pessoas não estão usando da maneira certa, ou essa facilidade me deixa relaxado, não sei. Deixa preguiçoso mesmo. Deixa preguiçoso. Vamos assistir o nossa irmã Denise está aí? Vamos chamar a nossa irmã Denise e vamos já ver a mensagem que a irmã Isabel Silveira, nossa irmã é psicopedagoga e formada e pós-graduada em neurociência. E essa mensagem vem de longe, hein, meus irmãos? Veio direto da Índia para os nossos jovens, para a nossa igreja, e é uma palavra também que edificou a nós aqui. A gente está aqui, irmãos, aprendendo, a gente não está aqui julgando, a gente também está aprendendo, e a gente está estudando isso porque a gente quer aplicar isso na nossa vida também. Então, a gente até foi atrás de pessoas mais experientes, quem sabe, para trazer uma palavra para nós. Está aí a palavra da missionária Isabel. A paz do Senhor Jesus, Juventude de Geração Eleita, quem fala é a Isabel, diretamente da Índia. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês muito importante, que está afetando a nossa geração, mesmo antes que ela perceba. O que é?
a má gestão do tempo. Você já percebeu que a maioria dos jovens está vivendo no piloto automático? Os dias passam, as semanas passam e percebemos que nada do que realmente importa nós não conseguimos fazer. A neurociência chama isso de desperdício cognitivo. O mundo real chama isso de falta de propósito. E a Bíblia chama isso de falta de sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa que pode mudar o rumo da sua vida a partir de hoje. Se você morresse hoje, o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? A palavra de Deus nos alerta muito antes da ciência que administrar o tempo é um ato de sabedoria espiritual. Eu quero compartilhar com vocês o que a ciência está mostrando sobre a situação da geração atual em relação à administração do seu tempo. Uma pesquisa feita pela Já Brasil revelou que 61,9% dos jovens entre 15 a 30 anos não fazem gestão do tempo no dia a dia. Além disso, 55,7% não planejam as atividades diárias, 45,1% não separam tempo para lazer saudável. E quais são as principais barreiras? 63,7% apontou que os motivos são redes sociais, jogos e aplicativos de mensagem, 51,3% falta de concentração, 44,2% excesso de atividades. Ou seja, o que esses dados revelam? Que a nossa geração, além de estar perdendo seu tempo, também está perdendo o propósito de vida. Mas aqui vai uma verdade muito importante para você. Se você não controlar o seu tempo, alguma coisa vai controlar. Seja ansiedade, o estresse, a procrastinação, as pessoas, alguma coisa vai controlar por você. Em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, a Bíblia nos fala que onde há falta de visão, o povo perece. E a neurociência nos afirma que onde há administração, gestão do tempo, organização, o cérebro funciona com clareza. Caso contrário, o nosso cérebro entra em sobrecarga, procrastinação, ansiedade e sensação constante de frustração. Meu irmão, você precisa entender que falta de planejamento não se trata apenas de uma questão de organização, mas sim de sofrimento cognitivo. E aqui eu posso afirmar para você que o planejamento é o caminho e a gestão do tempo é o caminhar por este caminho. Então, planejamento e gestão de tempo precisam andar juntos. Você precisa dedicar parte do seu tempo para planejar. Sem planejamento, você não sabe para onde vai, e sem gestão de tempo, você não sai do lugar. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas baseadas na Bíblia e também na neurociência. E a primeira dica é algo que vocês ouviram muito falar no Retiro Geral. É sobre a oração. Meus queridos irmãos, é essencial que vocês tenham comunhão com Deus mediante a oração. Use essa ferramenta extraordinária de Deus para saber gerenciar o seu tempo. Dedique 5, 10 minutos do seu dia para pedir a Deus: Senhor, dai-me sabedoria, me ensina a contar os meus dias, a administrar os meus dias, para que eu viva para o louvor da tua glória. Alinhe o seu coração com o propósito divino. A dica número 2 é dica de livro. Um livro que eu estou lendo há 3 semanas e estudando também. O livro do sábio Salomão, Eclesiastes. Não só leia, como medite nas palavras, nos ensinamentos extraordinários que estão naquele livro sobre sabedoria de vida, propósito. Salomão diz que tudo é vaidade quando não se tem propósito. Salomão também diz em Eclesiastes que o tempo é um dom de Deus. Você sabia disso? Agora eu vou falar sobre algumas dicas baseadas na neurociência. Você já ouviu falar do modo Pomodoro? 20 minutos de concentração total e 5 minutos de pausa para tudo aquilo que você for fazer. Por exemplo, você vai estudar a Bíblia ou você vai ler a Bíblia, você vai planejar o seu dia, a sua semana, o seu semestre, 20 minutos de foco total, 5 minutos de pausa. Porque isso diminui a ansiedade. Segunda dica, reduza os estímulos pela manhã, pelo menos nos 90 primeiros minutos ao acordar. Por que evitar o celular nos primeiros 90 minutos após acordar? Porque isso protege o seu córtex pré-frontal. Terceira dica, neurocientífica, planeje o seu dia, porque o nosso cérebro gosta de previsibilidade. Planejar o seu dia seguinte na noite anterior melhora o sono
e também a produtividade no dia seguinte. Não seja como os ímpios que deixam a vida passar sem propósito e no automático, porque administrar o seu tempo não se trata apenas de produtividade, é uma vida com propósito que tem por objetivo agradar e viver para a glória de Deus. Que Deus os abençoe de uma forma extraordinária, que Ele os conceda sabedoria e inteligência cada dia mais e mais para a glória de Deus. Uma palavra edificante para todos nós. Daqui a pouco, lá no final também estaremos passando de novo, que parece que teve um problema de eco no início, mas estaremos reproduzindo novamente. Mas muito interessante o que a irmã Isabel nos trouxe, inclusive trazendo este viés, dizendo que a questão de gestão do tempo é uma questão de sabedoria que Deus quer nos dar. Ter essa sabedoria é algo que Deus quer nos dar. O mundo a sociedade pode rotular de diversas formas, mas o que Deus está nos dizendo, que o significado disto é sabedoria, é ter sabedoria. E aqui vamos também voltar um pouco para a Bíblia. Eu gostaria de compartilhar Salmos 39. Um versículo bem interessante. Diz assim, Salmos 39, versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Muito profundo aqui o salmista, mostrando que o nosso tempo aqui na Terra é limitado, é extremamente curto, comparado à eternidade que Deus tem para nós. Mas o fato de termos nossos dias contados, o que o salmista está nos trazendo é: Deus, me dá esta noção, me ajuda a assimilar que os meus dias são curtos, me ajuda a assimilar que meu tempo, que meu prazo é curto. Que nós possamos ter essa sensibilidade, essa oração também com Deus. Pedirmos a Deus essa sabedoria e essa sensibilidade espiritual, inclusive agora sim, de que Deus nos traga esta noção, que os meus dias, nosso tempo é curto e ele precisa ser bem administrado. E aqui o salmista inclusive fala da superficialidade daquilo que é material. Então, embora a gente também quer ser produtivo, e a gestão do tempo nos ajuda nisso, a ser produtivo, mas muito mais, o que Deus quer nos dar é a sabedoria de ver que o material, inclusive, está em segundo plano. Em primeiro lugar é a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, e o propósito pode envolver, eu vejo assim, né, que quem sabe o propósito de Deus envolve coisas materiais também. E a gente vai lutar por isso. Afinal, a gente vive no mundo material. A gente vive no mundo material. Não tem como escapar disso. E a gente precisa de recursos até para fazer a obra de Deus. Sim. Então a gente luta por isso. Envolve, mas o foco principal é depois... não vou me adiantar porque o irmão Maurício tem uma palavra sobre isso. Mas o foco principal é Deus. E a nossa gestão do tempo tem que estar voltada a Deus. É uma ilustração muito boa que eu li há uns meses atrás, num livro do filósofo Sêneca. Eu acho que é uma ilustração muito boa que vai justamente ajudar a gente a ter uma noção de que a vida, em algum momento, ela vai acabar. E, às vezes, é muito mais cedo do que a gente imagina.
ele estava comparando, ele fez esse paralelo da vida como tu entregar uma quantia de dinheiro na mão de um mau administrador. O que aquele mau administrador provavelmente vai fazer? Vai gastar aquele dinheiro e ainda vai falar que falta dinheiro. Preciso de mais dinheiro. Agora, se tu largar aquela quantia de dinheiro na mão de um bom administrador, muito provavelmente aquela quantia de dinheiro vai gerar mais dinheiro. Vai gerar frutos. Então, da mesma forma, a vida. A gente tem uma quantia de vida. Cabe a nós buscar ou ser um bom administrador dessa quantia de vida que nós temos e fazer ela gerar frutos, ou se deixar levar como um mau administrador e aí chegar no fim dos nossos dias e ter arrependimentos e sentir de que a nossa vida falta vida, faltou dias de vida. Quando, na verdade, a gente só não soube administrar aquela quantia que recebemos. Interessante, não? Interessante. Nossa, aqui, ó. Não, foi. Muito profundo. Gostaria de trazer uma palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 2, os versos 10 e o 11. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Ali ele mostra exatamente uma pessoa que correu exatamente para tudo que é lado sem nenhum propósito de vida, né? Que é aquilo que a gente falou no início do programa. Alguém que dizia sim para tudo, fazia tudo aquilo e corria para aquilo que ele almejava e achava interessante fazer. Como o livro de Provérbios traz, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos que conduzem à morte, né? E a gente vê que o Salomão realmente fez isso, ele correu atrás de tudo. Até que chegou um momento da vida dele que ele falou, percebi, né, que tudo foi como perseguir o vento, né? Nunca vai alcançar, né? Para onde o vento foi? Para onde ele está indo? E é exatamente isso que acontece com muita gente hoje em dia, né? Até antes do programa a gente discutia a questão de pessoas famosas que acabam mostrando em redes sociais e nas mídias que tem uma vida muito boa, né? Passa o dia inteiro numa vida de alta produção, alta performance, alta performance conquistando. É o grande título. Conquistando tudo, tendo tudo, uma vida, né, invejável aos outros, né? E falando assim, vem, me segue que tu vai alcançar as mesmas coisas, né? Mas ao preço de quê? Realmente aquilo que eles mostram, né, para as pessoas, eles deixam visíveis aos olhos humanos, é realmente o caminho que eles perseguiram para alcançar aquilo? Né? Isso daí é um grande questionamento que as pessoas não fazem. Né? É uma ponta do iceberg, na verdade, né? O que eles resolvem mostrar. E muitas vezes a ponta desse iceberg tem muitas camadas de maquiagens e filtros. Então, por trás de diversas doenças, prejuízos familiares. A que custo tudo isso? Né? Esses dias eu estava ouvindo um grande empresário, assim, bem famoso, bem, entre aspas, bem sucedido. E ele falando assim dos maiores arrependimentos dele. Que ele focou na empresa, a empresa cresceu, expandiu, explodiu, mas perdeu a família. Ele não... a gente tem o exemplo também de Davi. O próprio Davi. E esse é um ponto interessante porque uma coisa que eu vinha meditando, fazer muito
não significa que tu está avançando, progredindo. Porque também é uma falácia, um engano nosso. O fato de a gente estar fazendo muitas coisas, estar envolvendo, mas está progredindo para onde? Em que direção? Existe um exemplo que eu achei muito interessante quando eu vi. Se a gente olhar para uma pessoa que está parada na rua, tu não pode dizer que alguma coisa está acontecendo com ela, né? Mas se tu vê uma pessoa parada num ponto de ônibus, ela tá ali, não tá simplesmente parada alheia às coisas que estão acontecendo. Ela tá ali parada esperando que o ônibus dela chegue. E no momento que o ônibus dela chegar, vai levar ela para algum lugar, né? Existe um propósito exato por que ela tá parada naquele lugar, né? E quantas outras pessoas estão aí alheias a tudo isso sem nenhum propósito para onde vão ou o que vai acontecer? É aquela uma frase que até o próprio irmão Maurício postou nos status esses tempos, que todas as vezes que a sorte procurou ele, encontrou ele trabalhando. Ou seja, a oportunidade, o ônibus veio e ele estava no lugar certo de pegar o ônibus e seguir viagem. Eu achei muito interessante essa fala dele. E até eu queria continuar no mesmo livro ali de Eclesiastes que o irmão Ezequiel leu, e ler sobre um outro aspecto que a gente quase começou o assunto aqui, que é quando a gestão de tempo e a alta performance se tornam um problema, porque pode se tornar um problema também, porque é necessário um equilíbrio para ter uma vida saudável, a vida como ela tem que ser. Eu acredito que toda a palavra de Deus ela tem essa diretiva de termos equilíbrio, de sermos moderados. Então, o que eu vou ler é Eclesiastes 1, e versículo 12. E depois o 14. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E aí o 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Como a gente estava falando sobre essas pessoas que apresentam nas mídias, na televisão, enfim, elas se mostram ali como uma pessoa de muito sucesso, de muita produtividade, de alta performance e altos ganhos financeiros e tudo do melhor, tudo do bom e do melhor. Muitas vezes elas estão pagando um alto preço por uma coisa que um homem alcançou muito mais do que elas alcançaram e já disse que isso é vaidade. Ou a palavra original é vapor. É uma coisa que está ali e daqui a pouco vai embora. E justamente, às vezes as pessoas elas acabam em detrimento da própria saúde, do próprio bem-estar, em detrimento da qualidade de vida com a família, ou até mesmo de fazer uma família, formar uma família. Inclusive a questão espiritual, né? Sim. A comunhão com Deus. Exatamente. Largam de mão de tantos outros aspectos da sua própria vida em busca da alta produtividade e aquela paranoia é uma neurose que fica na cabeça da pessoa em busca do que é vapor. E aí pode ser que seja lá no fim da vida dela, que ela venha a pensar que a vida dela foi curta, que ela não aproveitou o suficiente, que ela não fez o que tinha que ter feito. Mas aí já vai ser tarde demais. Aí já não vai mais ter volta. Então, é preciso uma organização, Principalmente se tu é uma pessoa que não tem nenhuma organização. Se tu é uma pessoa que está perdida, define um norte para a tua vida, define um objetivo e te empenha nisso.
mas também não deixa que isso venha tomar conta de todo o teu tempo, de toda a tua vida, porque isso também é vaidade. Aqui está escrito: todas as obras que se fazem debaixo do sol são vaidade. Então, são coisas que é importante a gente ter, mas elas não são o principal. Elas não são a nossa rocha, a nossa fundação. Eu acredito que fica claro. O equilíbrio é importante. Eu creio que há momentos, como eu estava falando antes, há momentos que a gente pode dar o máximo do estresse. O estresse, inclusive, é algo necessário, né? É algo que o corpo gera e que, na realidade, ele está ali para nos ajudar. Uhum. O problema é ele em excesso, quando ele se torna algo crônico, podemos dizer assim, não sei qual seria a palavra certa, mas o estresse está ali para ajudar, para movimentar o ser humano. Eu acho que para dosar isso aí, cada pessoa vai ser diferente. Mas onde é que fica a linha? Aí eu vou trazer um outro versículo que eu acredito que vai dar para os irmãos entenderem onde é que fica a linha. Uhum. Até onde eu posso dar meu máximo. Aí está lá em Eclesiastes 7:16, que diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Porque, aqui está a chave, porque te destruirias a ti mesmo. Ou seja, no momento que algo começa a nos causar dano, a nos fazer mal, a destruir a nós mesmos, eu acredito, pode ser que alguém que seja mais estudado aí tenha uma outra interpretação e me refute, eu esteja completamente enganado, mas até hoje o entendimento que eu tenho é que quando algo começa a te fazer mal, ali é o sinal para te recuar. Ou seja, é óbvio que em situações da nossa vida a gente vai ter que dar o nosso sangue até o momento que aquilo ali começar a nos fazer mal. Começou a fazer mal, eu acredito que aí já é o sinal para a gente botar o pé no freio. Não sei como é que o irmão entende. Eu concordo plenamente. Eu vejo assim, é um tema que vai longe, né? Mas quem sabe não tenhamos a resposta aqui. Mas quem sabe, se olhamos para a Bíblia, exemplos de pessoas que foram até o extremo, foram em algum propósito muito revelado por Deus e direcionados. E não pensando nas obras daqui debaixo do sol. Sim. Eu acho que só ali existe alguma brecha que... Não, aí com certeza, quando é algo direcionado por Deus, algo espiritual, aí sim é uma exceção. É que aí vem a graça, né? É. Aí ele nos dá graça para transpor essas barreiras, né? Essas limitações que o corpo encontra, né? Sim. Mas para outras coisas, como que as pessoas acabam gastando muito se dedicando ao extremo, né, do seu corpo, da sua mente, aí são coisas que realmente ferem, né, que vão exatamente o que foi dito na palavra, né? Acaba ferindo o templo do Espírito Santo, né, que seria o nosso próprio corpo. É uma sobrecarga que Deus não tinha para nós, né? É. O tempo vai passando muito rápido. Vamos ouvir o nosso irmão Maurício, que tem uma palavra abençoada também para a juventude, para a igreja, dentro deste assunto. Paz do Senhor, juventude e geração eleita. Aqui é o irmão Maurício. Eu quero compartilhar com vocês um trecho bíblico, uma narrativa bíblica, uma história bíblica, um milagre de Jesus que se encontra no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Ali fala sobre as bodas de Caná. E o que tem a ver isso com o tema de remir o tempo? Eu quero dizer que naquele momento em que aqueles dois jovens foram casar, uma moça e um moço, foram dar a festa de casamento. Não quero falar sobre casamento, quero falar sobre
trazer Jesus para a nossa história. No melhor momento da vida deles, momento de força, robustez, saúde, financeiro também, porque uma pessoa naquela época, para dar uma festa de casamento, ela não estaria no seu pior momento financeiro possível, ela estaria num dos melhores momentos financeiros vividos até ali. E eles tiveram a atitude mais sábia da história da vida deles, e eu entendo que essa atitude nós devemos ter, eu tenho essa atitude, foi de convidar Jesus para estar com eles no melhor momento da vida deles. Aqui se fala de um casamento, mas qual que é o nosso melhor momento? Qual que é o melhor momento da vida de um homem e da vida de uma mulher? É na sua juventude. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham o quê? Os maus dias. Então os melhores, os bons, é na mocidade. Lembra-te do teu Criador, e aqui nessa narrativa de João 2:1 ao 12, fala que esse casal, esse noivo, ele não era um bom administrador, ele não sabia fazer boas contas. A Bíblia diz, bons cálculos. A Bíblia diz que ele deu uma festa e chamou os convidados, e num determinado ponto da festa acabou o vinho. E era o vinho, os irmãos conhecem, a juventude já conhece, que era símbolo de alegria, até hoje é um símbolo de alegria, um símbolo bíblico de alegria. E num determinado momento ele calculou mal, eu não sei o que aconteceu, não fez um planejamento, quantidade de pessoas, quantas pessoas bebe quantos litros por pessoa, enfim, ele não fez um cálculo muito bom. Ele convidou, mas não fez cálculo, administrou mal. Só que ele teve uma atitude assim espetacular, que fez toda a diferença. A Bíblia diz que quando falta o vinho na festa, e chegam para o noivo, aí, cadê o vinho? Vai acabar a alegria da festa. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela situação e disse: olha, ele me convidou no melhor momento da sua vida. Até então, o melhor momento é agora. Agora, na vergonha, eu vou estender a mão para ele. Pode deixar comigo, enchei as talhas. Enfim, os irmãos já conhecem toda a história, que Jesus transformou água em vinho. Então o meu conselho que eu tenho nesses breves minutos para dar para a juventude é que chamem Jesus para estar com vocês no melhor momento da vida de vocês. Mas, irmão Maurício, eu já sou cristão, já faço parte do... O senhor está falando uma palavra para a juventude, somos todos cristãos. O que eu quero falar de chamar Jesus é Jesus ver em vocês uma pessoa com quem ele pode contar. Se Jesus olhar para você e dizer assim: fulano, eu posso contar contigo. A Bíblia fala que tudo que o homem colocar a mão, ele prosperará. A Bíblia diz assim em Eclesiastes 2:26: ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, e ao ímpio trabalho, para que ajunte, amontoe e dê para aquele que agrada a Deus. O segredo todo de remir o tempo, de empreendedorismo, de vida com Deus na juventude, de passar os obstáculos da juventude, enfim, da fase adulta, é ser disposto e disponível para Deus, para Jesus. A Bíblia diz que quando a gente agrada a Ele, eu costumo dizer que hoje na cidade de Porto Alegre, existem diversos negócios bons acontecendo, existem diversas oportunidades acontecendo, que não são milagres, não tem milagre nenhum. Uma pessoa vender um bem de 300 mil reais por 150, uma pessoa vender um carro de 80 mil por 40, 50, isso não tem milagre nenhum nisso. Isso acontece todos os dias. Empresa quebrando e dando oportunidade para outros empresários, outros empreendedores. Não tem milagre nenhum nisso. Sabe onde é que está o milagre? No conhecimento que Deus dá para aquele que lhe agrada. A empresa quebrando e Deus faz com aquele que lhe agrada conhecer
o momento exato que a oportunidade vai surgir. As oportunidades estão aí todos os dias. Tem pessoas fazendo excelentes negócios, ganhando muito dinheiro, boas faculdades, escritórios, enfim, pontos bons para um escritório, quer seja no ramo da odontologia, direito, advocacia, qualquer coisa, empreendedorismo, qualquer coisa que você for fazer. Existem diversos negócios bons acontecendo hoje. No dia que você for escutar esse vídeo, você for visualizar, vai ter um negócio excelente acontecendo. Só que qual que é a diferença? Se a gente agradar a Deus, Ele vai nos dar o conhecimento do local, do horário, do dia e da pessoa que está com aquela oportunidade. E outra, não é questão de oportunismo. Não quer dizer que eu e você seremos oportunistas, não. Essa pessoa essa oportunidade, esse negócio que está surgindo, você não tem culpa nenhuma de a pessoa estar se desfazendo daquele negócio. Você não tem culpa nenhuma pela crise financeira que aquela pessoa está passando. Pelo contrário, você vai ser uma solução para aquele problema, vai amenizar, vai aliviar a vida financeira daquela pessoa, o prejuízo daquela pessoa, e em contrapartida você vai ser muito abençoado. Então a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. É sobre isso que aqui Deus está falando. Aquele nosso planejamento estratégico, daqui 10, 15, 20 anos eu estarei em tal patamar. Se você se colocar na presença de Deus, se colocar disponível para trabalhar na obra do Senhor, ser disposto, pode contar comigo, Jesus, pode. Tem um problema a resolver, eis-me aqui, eu vou lá. Aquilo que você pensa que possa acontecer em 10, 15, 20 anos, Deus traz para bem pertinho de ti. Em menos de 1 ano, quem sabe 2 anos, quem sabe 6 meses. Mas a gente tem que se preparar para isso e se colocar na brecha. Glória a Deus. É que são poucos minutos, dá vontade de falar mais, tem muito mais coisas para falar, mas em poucos minutos eu consegui dar um resumo sobre remir o tempo, colocar o nosso tempo nas mãos de Deus. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E daí Ele vai administrar melhor o nosso tempo. Nós vamos ter tempo para estudar, nós vamos ter tempo para a família, vamos ter tempo para lazer, enfim. Jesus, melhor do que ninguém, sabe administrar melhor o nosso tempo.
O mel que a gente conhece vem das abelhas. Não está errado isso. Então, se Deus mandasse o irmão Ezequiel lá para a terra que mana leite e mel, será que o irmão Ezequiel ia se dar bem procurando abelhas lá? Acho que não. Por quê? Porque a oportunidade que Deus estava mandando, o mel, na verdade, não era o mel das abelhas. O mel, ele vinha... Da seiva? Não. Ele vinha, exatamente, tá certo. Ele vinha da seiva das tamareiras, que eles conhecem como mel também. A árvore que dá tâmaras, a seiva dela, que ela verte, também é conhecida como mel lá. Ou seja, muitas vezes Deus pode te mandar para um lugar que você, por falta de gerir o seu tempo para se preparar para as oportunidades, tu não vai conseguir... Imagina, tu chega lá na terra que mana leite e mel procurando abelhas. Tu vai ter algum proveito dessa oportunidade que Deus te deu? Não. E realmente era uma oportunidade muito boa, porque realmente era abundante aquilo. Pode ser que depois de muito tempo quebrando a cabeça, procurando abelha, lá tu bata numa árvore e vê que saiu mel da árvore. Mas não é o melhor caminho. Agora, se tu está preparado para aquela oportunidade e a oportunidade Deus coloca na tua mão, tu vai tirar o melhor proveito daquela oportunidade. Os irmãos concordam? Com certeza. Tinha escrito aqui um trecho de um livro do Formigas, do William Douglas, que diz: a palavra oportunidade deriva do latim porto. A ideia é fazer uma associação entre eventuais possibilidades e a imagem de um navio que aproveita o vento favorável para voltar ao porto. Só um segundo, irmão Facundo. A gente está sem som. Há muitas chances ao longo da vida, mas boas oportunidades são raras. Isso é muito interessante. Muitas chances, mas oportunidades são raras. E algumas aparecem uma única vez. Por isso, fique atento a elas, não perca tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queria ler novamente esse versículo, aqui na versão Almeida, revista atualizada. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a palavra remir, que a gente estava falando aqui, a palavra remir significa libertar, resgatar. O irmão Norton fez um comentário: resgatar porque estamos, quem sabe, deixando o tempo em prol da maldade do mundo. Quem sabe não, é o que a Bíblia está dizendo. Só pelo fato da gente estar inertes, o mal ele já ocupa. Não tem como ficar em cima do muro sem pender para as trevas, sem pender para a escuridão. Então, só o fato de tu não fazer nada com relação a isso, o mal ele já está tomando os teus dias, já está tomando o teu tempo, à força. E aí, por isso vem essa orientação da palavra de Deus. Remir, resgatar, ou seja, toma de volta. Né? Exato. Assuma controle do tempo. Muito, muito profundo. Essa questão é até interessante. Quando tu vai retomar, é necessário tu saber se posicionar, né? Porque muitas vezes tu vai falar assim, como é que tu vai retomar alguma coisa? Como é que tu vai fazer ou aplicar a força, né? Ou aplicar a atuação para retomar aquele espaço que foi perdido? Te requer sabedoria, te requer alguns conselhos para te fazer isso daí, reocupar esse espaço, né? Quem sabe é muito mais dizer não a muitas chances do que para poder dizer sim à verdadeira oportunidade. A chance de dizer não a chance para aproveitar o que realmente vai fazer diferença na minha vida. Um bom caminho para se seguir quando a pessoa está muito perdida, assim, não sabe nem por onde começar. Por exemplo, a gente tem lá em Gênesis toda a criação do universo, do mundo, de tudo que existe. Como é que foi a criação? Primeiro, Deus disse, haja luz. Ou seja,
o caminho para a gente construir algo é primeiro nós termos uma visão, ou seja, termos clareza e conseguirmos enxergar o que nós temos. E a partir disso, nós começarmos a fazer o caminho reverso. Onde eu quero chegar? Eu quero ser um músico, por exemplo. Até eu tenho um pouco de experiência nessa área, mas a gente estava conversando um pouco antes aí, ultimamente eu não estou sendo um bom exemplo de músico. Mas eu passei por esse caminho. Por exemplo, eu quero ser um músico. O que um músico tem que fazer? Tem que tocar. Como que o músico vai saber tocar? Tendo um instrumento e pegando aquele instrumento. Ou seja, o teu objetivo, se tu quer te organizar para atingir aquele objetivo, faça o caminho reverso. Se eu quero ter um negócio, o que eu preciso para abrir um negócio? Eu preciso de dinheiro. Primeira coisa, antes de ter a ideia brilhante, tu tem que ter recurso para abrir, porque não adianta tu ter o teu plano perfeito, mas não tem recurso. Depois disso, tu vai atrás de fornecedores, tu vai atrás de um ponto físico, tu vai atrás da papelada para abrir o teu negócio. Então, todo o objetivo que, quem sabe, até Deus colocou no teu coração, assim como Ele colocou no meu coração há um tempo atrás, Ele me deu a direção de ter um negócio. Então, eu fui me preparando para esse momento, eu fui me preparando para essa oportunidade. Então, antes de ter o meu negócio, eu fui trabalhar em um negócio para ver como é que funcionava. Nesse local que eu trabalhava, eu consegui juntar dinheiro, consegui acumular um capital, para aí sim abrir o meu negócio. Então, qualquer que seja o objetivo, faça essa escalada. Não é uma escalada porque não está subindo, mas desce os degraus até o ponto inicial. E assim eu acredito que fica muito mais fácil de se organizar. Porque se tu pensa, eu quero ser um pastor. Aí o que o pastor tem que ter? Tem que ter muito conhecimento da palavra, tem que ter uma vida de oração. Um grande problema das pessoas é que ela só enxerga o macro, né? o resultado final. E não consegue destrinchar o passo a passo, acho, num plano. Justamente porque não coloca no papel. Né? Justamente por não planejar, não organizar. Inclusive, estava ouvindo muito especialistas falando sobre isso. Né? O fato de eu enxergar algo muito grande, às vezes algo muito grande tem uma empresa, um negócio, meu próprio negócio, parece algo muito distante, mas quando eu começo a colocar pequenas tarefas, tipo, por exemplo, eu quero me formar, eu quero ter uma graduação, parece algo muito longe, são 5 anos de estudo, eu tenho que me organizar, eu tenho que rever a minha rotina, eu tenho que rever meu trabalho, e aí começa aqui, mas não sei, aí as pessoas travam, mas não progride, mas quando vê, a primeira tarefa que ela tem que fazer é só ligar para a faculdade, perguntar qual é o preço da mensalidade, ou ver quando é que é a próxima data para o Enem, para começar a estudar. Às vezes uma tarefa pequena é muito mais fácil do que tu simplesmente ligar e dizer, eu preciso me formar, eu quero ter uma graduação nessa área. Mas quando começa a destrinchar o problema, aí sim a pessoa consegue progredir. E nesses pequenos passos, que de repente vai dando o cheque nas tarefas, de repente até libera dopamina, se sente um pouco melhor. Sim, com certeza. Mas faz parte do processo. Não posso enxergar o grande resultado, aonde é que eu quero chegar, se eu não consigo destrinchar esse passo a passo.
Como eu tinha dito, eu acredito que essa é a ordem natural das coisas, porque foi da forma que Deus criou. Deus, eu acredito que ele tem plenamente o poder de só ter estralado o dedo, sei lá, só dito, haja o mundo completo. Mas não, ele disse, haja luz. E a partir daquilo ali, ele foi dia após dia criando toda uma estrutura do zero, do literal zero. E mostrando para nós que teve esse início. Sim. Hoje a gente vê o cosmos todo lá com o satélite Hubble e vê e fica maravilhado, ou fica espantado, ou fica esperançoso e causa um impacto grande de ver toda a distância que a luz viaja, ou o quão perto a gente consegue chegar ali da origem do universo observável e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que tudo isso teve um processo. Tudo isso foi sendo criado aos poucos. E essa é a ordem certa de se conseguir atingir algum objetivo. E só se consegue com gestão de tempo. Porque até mesmo Deus geriu o tempo. Num dia ele criou uma coisa, no outro ele criou outra, e no outro, e assim por diante. Ele poderia ter criado tudo num segundo, nem existia segundo, porque Deus criou o tempo. Ele podia ter só criado tudo, mas não, ele não bagunçou, ele não misturou tudo, ele criou dia após dia, ele criou uma parte após a outra. Tudo perfeito. E tudo perfeito. O pastor Humberto, inclusive, falou numa reunião, já vamos para o vídeo do irmão psicólogo Jonathan, que às vezes a própria igreja aqui na organização estava vendo muitos projetos e coisas grandes e como fazer e para onde vamos e tal. O pastor Humberto foi, acho que ele estava meditando, não me lembro como foi o assunto, mas ele chegou ali no administrativo e percebeu que o primeiro escalão para subir era o mais pequeno, o primeiro escalão da escada. E aí ele... Primeiro degrau. Primeiro degrau, escalão em português, em espanhol. O primeiro degrau era menor. E aí ele trouxe essa reflexão para todos. A gente precisa só focar agora no primeiro degrau. Depois a gente vê o restante dos passos. Agora vamos focar no primeiro degrau para a gente avançar no projeto. O irmão Vinícius, ele sempre trazia a ideia de primeiramente a gente ter que alcançar e entrar na porta, né? Deus abriu a porta primeiramente e a gente tem que entrar na porta, né? Aquilo que Deus nos oportunizou. E aí depois a gente começa a nos organizar mediante a bênção que Deus nos deu, né? E tem muita gente que fica ali esperando para saber como é que eu vou entrar nessa porta, né? Como é que fica inerte, né? Sem nenhuma reação mediante aquilo que Deus tem proporcionado para ele, né? Sem fazer absolutamente nada, né? Sem nenhuma gestão, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento, ou como alguns têm a oportunidade também de buscar conhecimento com outras pessoas, né? Principalmente aqui na igreja, a gente tem diversos pastores e líderes que dá para conversar e buscar um conselho ou achar sabedoria na multidão de conselheiros, né? Como a palavra diz. E aí tu saber como é que tu vai agir, né? E tem pessoas que preferem ouvir pessoas que estão fora da igreja, que não tem nem um pouco da graça de Deus, né? Para tomar uma decisão de norte, para onde eu vou ir, o que eu vou fazer profissionalmente, como abrir uma empresa, como é que ele vai pautar suas vidas mediante a pessoas que estão ali na escuridão do mundo, né? Tem gente até que paga milhões e milhões de reais para tomar uma decisão, para que venha alguém externo e faça uma mentoria com ele e indique o melhor caminho, sendo que Deus que criou o que está dando a mentoria para ele. A vontade dele é de graça. É Exatamente. Só buscar. Esses dias eu ouvi que um empresário falando que cobrou 1 milhão para ter uma conversa de 1 hora com uma pessoa. Poxa vida, vai, que coragem. E a gente tem Deus à nossa disposição todos os dias. E a palavra dele, é onde ele se revela.
Irmã Denise, podemos ouvir o psicólogo Jonathan nos trazendo uma palavra para a juventude. A paz do Senhor Jesus, a juventude e geração eleita do Ministério Restauração. Nós estamos aqui então para falar sobre gestão do tempo. E quando nós falamos a respeito desse assunto, logo nós já imaginamos agendas, cronogramas, planejamentos. Mas quando a gente fala desse assunto, nós precisamos considerar muito mais a nossa história, as nossas emoções, os nossos hábitos. Porque isso diz muito mais respeito àquilo que acontece dentro de nós e não fora. É como se gerenciar o nosso tempo dissesse muito mais respeito aos nossos sentimentos do que aquilo que o relógio ele marca. Obviamente, se a gente se desorganizar em relação à nossa vida interna, os nossos sentimentos, as nossas emoções, isso também vai impactar a nossa relação com o horário, com a agenda, com aquilo que o relógio marca. E a ciência mostra que nós não percebemos o tempo de forma linear. A área responsável, a estrutura do nosso cérebro que cuida dessa parte é o córtex pré-frontal, que é responsável ali pela função executiva, pelo planejamento, pela organização. E se nós estivermos sobrecarregados, se nossa vida não estiver organizada, essa área ela não vai funcionar muito bem. Por isso nós precisamos entender que não é sobre a quantidade de tempo que nos falta, mas sim a qualidade do estado mental em que nós nos encontramos. Eu vou explicar melhor. As nossas emoções, elas distorcem a forma com que nós percebemos o tempo. Por exemplo, uma pessoa com ansiedade, ela sente que está sempre na correria, que a vida ela está sempre acelerada. Uma pessoa que ela está com um nível de estresse elevado, é como se o tempo estivesse comprimido. Aquela sensação de que a gente está sempre atrasado. Uma pessoa que está deprimida, internamente, as coisas estão acontecendo lentamente, mesmo que do lado de fora tudo esteja em alta velocidade. Isso significa que gestão do tempo não é só sobre organização, mas é sobre gerenciamento da nossa vida emocional. E isso é muito interessante porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um editor, onde ele constrói um sentido para aquilo que nós estamos fazendo. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas, elas não conseguem organizar suas vidas, elas perdem tempo, não por falta de planejamento, mas é por falta de um propósito mental. Quando você não sabe qual história quer contar com a sua vida, qualquer tarefa, por mais simples que ela seja, parece pesada demais. E se você tiver clareza de propósito, até as tarefas mais simples, elas se tornam fáceis. Você consegue visualizar aquilo que está fazendo com prazer e com alegria. E eu vou dar um exemplo que eu me lembrei ontem e que me marcou muito de algo que aconteceu em uma certa ocasião em que eu estava conversando com o nosso pastor presidente, o pastor Humberto. E eu fiz uma pergunta para ele. Pastor, o senhor não está correndo demais? E ele me respondeu, meu irmão, eu estou correndo. E Deus está na frente e eu correndo atrás de Deus. Isso significa o quê? Que quando nós conseguimos colocar um propósito, quando nós conseguimos enxergar na nossa vida espiritual um sentido, a vida ela já começa a ser organizada, nós já conseguimos gerenciar o tempo, porque nós vemos aonde ele está sendo investido, e isso nos traz satisfação, isso nos traz senso de uma missão, de uma vida com propósito. E esse ponto é importantíssimo para você que é jovem e que está assistindo a essa programação da Superintendência da Juventude. Por quê? Porque nós vivemos em um excesso de estímulos, notificações, redes sociais, a internet, micro tarefas que vão sobrecarregando o nosso dia a dia e a nossa rotina. E isso acaba colocando o nosso cérebro em um modo de sobrevivência. E aí nós ficamos exaustos. E veja, na maioria das vezes, não é preguiça que faz você deixar de se organizar, de fazer as coisas, mas é essa exaustão neural, é como se a sua cabeça ela estivesse cansada. E nesse estado, o nosso córtex pré-frontal, que é uma região importantíssima do nosso cérebro, principalmente para você que é jovem, ele se torna ineficiente. E aí então,
O que passa a controlar e dominar é um outro sistema mais impulsivo que está ligado ao sistema dopaminérgico. E o resultado disso são adiamentos, procrastinação, dispersão. Você vai deixando para depois e acaba não realizando aquilo que precisa. Então, resumindo, acima de tudo, nós gerenciarmos o nosso tempo é ter esse propósito. E no nosso contexto de verdadeiros servos e servas de Deus, é dedicarmos a nossa vida às coisas espirituais, a um relacionamento genuíno com Deus. Então, não é sobre ser mais produtivo, simplesmente, mas é sobre nós organizarmos a nossa vida de fato, com mais foco, com mais clareza, e isso nos proporcione uma inclinação para que nós possamos agradar a Jesus. E aí eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como está o tempo que você dedica a uma vida devocional, estudando a palavra de Deus, se envolvendo com as coisas do reino? Porque se você passar a fazer isso, eu tenho a certeza que gerenciamento do tempo, ele vai ser uma consequência de uma vida que agrada a Deus. O próprio Espírito Santo vai guiar você, vai ajudar você nessa jornada de planejamento da sua vida. É claro, nós precisamos fazer a nossa parte. E é sobre isso que está sendo falado aqui nessa programação. Mas guarde muito bem o que eu quero te dizer. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida. E, consequentemente, você terá uma vida feliz e uma vida organizada com a graça de Deus. Muito obrigado pela oportunidade, a toda a Superintendência da Juventude, e que Deus abençoe essa programação. Glória a Deus, aí estão as palavras do nosso irmão Jonathan, muito interessante, porque realmente quando isso é visto até no mundo empresarial, nos negócios, na gestão de pessoas se fala muito disso. Quando a pessoa tem um propósito claro, essa pessoa se engaja, essa pessoa não chega... as pessoas vão no trabalho, são mais produtivas, são mais eficientes, são mais engajadas e se sentem realizadas, né? Eu tenho um aspecto humano nesse sentido, mas muito mais trazendo para o nosso contexto quando a gente vê que o propósito a longo prazo, aquilo que a gente está fazendo envolve um propósito com Deus, né? Uma vida com Deus. Eu vejo muito isso daí. Então, trouxe até o exemplo do pastor Humberto, né? Mas é muito interessante porque, inclusive, quando vou planejar, destrinchar o que eu vou fazer, como fazer, e planejar, ter uma agenda, um passo a passo por onde começar, mas quando eu consigo visualizar onde é que eu vou chegar, onde é que isto vai me levar, essa pequena tarefa que eu vou fazer hoje. Então, por exemplo, dá um exemplo, falei da faculdade, né? É um monstro gigante, mas já hoje decidi criar uma agenda que segunda-feira eu vou ligar para a faculdade. Eu vou ligar só para me inteirar como é que funciona e como é que eu posso fazer para me inscrever para o próximo semestre. Isso já coloquei na minha agenda. Estou planejando meu tempo, minha semana. A partir disso, vai surgindo outras tarefas para que vão me levar ao propósito de me formar. E se essa formação envolve algo na obra de Deus, então as pessoas já eu acredito, é muito mais fácil, né? Tipo, aquela... Não chega a ser essa sobrecarga. Não chega a se tornar essa sobrecarga porque a pessoa está envolvida nesse projeto. Tem um coração... O coração já foi largado lá na frente. Houve uma pregação que... Jerry Turner. O coração já está lá na frente. Desculpa Não, interromper. pode. É que o primeiro passo, realmente, ele vai ser o mais difícil, porque é aquele que vai te tirar da inércia. Mas a partir do primeiro passo, é igual tu hastear a tua vela do teu barco. Aí, o próprio vento que vai passar por ti ali já vai te empurrando pro teu destino, porque, digamos, pelo teu exemplo, vai ligar para a faculdade.
Daí vai conversar lá, aí eles vão dizer, tem que apresentar o histórico escolar, tem que apresentar tal documento. E aí tu vai perguntar qual dia. Aí ela vai dizer, até tal data tu tem para... Então, feito, eu vou entregar esses documentos. A partir dali tu já assumiu um compromisso e se tu é crente e assume um compromisso... Tu vai cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Então, a partir do momento que tu assume já esse compromisso, tu já está fora da inércia, tu já está te movimentando para algum lugar. E a partir disso, uma coisa vai levando a outra. Então, só pelo fato de tu dar o primeiro passo, já torna muito mais fácil essa questão de te organizar e começar a aproveitar melhor o teu tempo. E uma coisa muito interessante, irmão Norton, muitas vezes a gente se envolve em tarefas. Toda pessoa tem uma rotina e ela se envolve em tarefas, mas essas tarefas que ela faz não fazem ela progredir. O que eu me refiro? Eu posso passar o dia inteiro trabalhando, tendo minha vida em casa, minha vida na igreja, mas eu não estou progredindo. Nesse momento que eu coloquei na minha agenda que eu vou ligar para a faculdade, eu estou pensando no longo prazo. Uhum. Essa pequena tarefa que estou fazendo agora vai me resultar lá no longo prazo. Ou seja, se eu continuar fazendo somente essas atividades, uma vez eu vi um exemplo assim, até falei acho que no programa, eu posso estar executando tarefas o tempo inteiro no meu dia, que comparado metaforicamente a semear alface. O alface ele cresce rápido. Posso semear alface e com aquilo sobrevivo. Mas se eu quero mudar meu patamar, eu vou semear maçãs, né? E aí demora muito mais. Mas já estou semeando agora para colher lá daqui a 5 anos. Então, essas pequenas tarefas que vão refletir, vão trazer um resultado muito maior do que semear alface agora. Se eu vivo só no alface, eu nunca vou avançar muito mais. Mas essa pequena tarefa de colocar uma semente de maçã vai me fazer crescer, vai me fazer avançar, vai me trazer um resultado muito maior. Não precisa sair na loucura de plantar só maçã e esquecer dos alfaces que tu come. Exatamente. Tem a rotina que é necessária. Sim. Né? O diário. A sobrevivência. Eu já ouvi histórias, né, de irmãos que dizem, não, agora eu vou viver só da obra de Deus. Aí abandonam o emprego, ficam aí na igreja orando e exatamente. Só isso. Não, tu tem que trabalhar, tu tem que te sustentar. Então, não é uma coisa assim que agora eu vou me dedicar na minha rotina para fazer tal coisa. E aí esquece olhar de pro longo prazo. O resto. Vai dando os passinhos devagar. Nessa organização esses toda, os extremos, né? se faz necessário, né? Falando na questão da programação para fazer a faculdade, faz necessário tu colocar tudo numa agenda, né? Tu se organizar a agenda. O que eu vou fazer esse mês? O que eu vou fazer no próximo ano? Daqui nos outros anos? E tendo essa clareza do teu compromisso, né? Que tu assumiu, tu vai poder dizer sim para algumas coisas e não para outras. E se faz necessário ter essa maturidade e essa visão para poder falar essas coisas, né? Só para complementar, quem precisar de agenda e planners, @ladonatreco no Instagram. Tem o site também, né? Tem, www.ladonatreco.com.br. Mas sabe que é uma coisa bem interessante? Sim, é uma ferramenta muito, muito válida. Porque eu estava com muito problema. E por que eu estou estudando até agora sobre isso? Estava muito problema mesmo. Geralmente estou envolvido em diversos projetos, estava comentando com vocês. Diversos projetos, tanto na minha empresa quanto aqui na igreja. Comunicação, por exemplo, tem identidade visual, tem cobertura de eventos para fazer. Temos da nossa empresa, a gente atende várias empresas. A nossa empresa atende várias. Então, cada empresa é um projeto. E é sempre, até comentei com a sua irmã, e aí ela me diagnosticou com TDAH. Ainda não foi. É muito confiável esse diagnóstico aí. Deu o quê? 15 minutos? 15 minutos de conversa? Sim. Perfeito, é isso aí mesmo.
Bom, mas aí o que acontece? Chego lá na frente do computador para trabalhar e começa a vir tarefas. Tá, começo a fazer imagina que estou trabalhando aqui num projeto por exemplo, agora um projeto da campanha da Black Friday para um cliente. Mas agora eu lembrei que eu tenho que mandar mensagem para o Ezequiel para ele postar um vídeo. E aí eu paro de fazer o negócio da Black Friday para mandar mensagem para o Ezequiel. E aí uma grande solução que salvou a minha vida, a minha rotina é pegar um caderno e em vez de parar o que eu estou fazendo para mandar mensagem para o Ezequiel, eu anoto. Escrevo aqui, eu tenho que mandar uma mensagem para o Ezequiel para fazer isso. E aí eu montei depois do físico, porque daí eu deixo as agendas em qualquer lugar e comecei a colocar no task aqui, no tarefas do Google. Mas cada um é aquilo que é, cada pessoa vai encontrar a sua forma de lidar. E aí o que mais funcionou para mim agora é o tarefas do Google. E aí eu crio várias abas e em cada projeto vou escrevendo o que eu tenho que fazer, desmembrando as tarefas, os projetos ali. Eu sei como é difícil essa dificuldade assim de distração. Às vezes nem é uma distração maléfica, um negócio que realmente tem que fazer, mas que acaba te atrapalhando. Porque eu tenho um exemplo desses dentro de casa. No caso, eu tô sendo o caderno lá para a Thalita. Tu é realmente, o GPT da... Sim, realmente é uma coisa... Eu nunca tinha presenciado assim no dia a dia, eu nunca tinha convivido com uma pessoa que tem esse tipo de funcionamento do cérebro. Eu não posso diagnosticar nada porque eu não fiz nem teste nem nada, né? Mas é um funcionamento diferente do cérebro. Só falar com a Vitória. E eu acredito, é o que eu sempre repito para ela, que tem que botar na balança prioridade. Pode ser que seja uma coisa importante, mas naquele momento, naquela tarefa, naquele segundo ali, não é o mais importante. E sabe que a gente se sabota porque o projeto complexo, que é mais demorado, a gente quer substituir pela tarefa mais rápida, que é necessário também. Sim. É necessário mandar mensagem para esse aqui, ó. Mas isso aqui é mais complexo, mais demorado, mais entediante. E eu preciso focar nisso aqui, mas isso aqui é mais rápido. É mais fácil. E é imediato, já faz. E depois você mandar mensagem para o Ezequiel, ele vai me retornar a mensagem. E ele vai surgir um outro assunto. E aí ele vai me pedir a senha do canal da superintendência. E aí o outro projeto que era mais complexo, mais necessário e era prioridade, eu deixei de lado. Isso acontece muito. Então eu solucionei meu problema com esses, ir anotando e deixar o... Mas eu vou te mandar uma mensagem. Assim. Depois você quer retornar a mensagem. Bom, eu acho que estamos finalizando o nosso programa. Eu queria finalizar também com o vídeo da irmã Isabel, aí podemos deixar para passar novamente. Mas vamos fazer uma oração. A gente falou até de técnicas, de algumas estratégias, mas como inclusive a irmã Isabel falou, tem uma questão de sabedoria que Deus quer nos dar. É bíblico. Deus nos incentiva a buscar a sabedoria. E Ele quer nos dar a sabedoria. Então vamos orar. E é a coisa mais fácil, eu sempre repito, sempre que toca em sabedoria, é a coisa mais fácil de se conseguir, é a sabedoria. É só pedir com fé. É o que Deus está nos incentivando. Vamos fazer uma oração, depois vamos ver o vídeo da irmã Isabel. Não sei se vocês querem deixar alguma palavra final. Por hoje acho que falamos isso. Bastante. Irmão Norton, pode fazer uma oração então por nós, pela audiência. E logo estaremos assistindo o vídeo para finalizar o vídeo da irmã Isabel e encerramos a programação. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos compartilhando, Senhor, reflexões, ensinamentos e aprendizados próprios, meu Deus, experiências próprias que o Senhor tem nos permitido viver com os nossos irmãos. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que essas palavras tenham ido de encontro ao coração de cada um que nos acompanhou e que essas palavras elas venham gerar frutos na vida de todos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nos dá sabedoria,
Nos dá, Senhor, entendimento, nos dá compreensão, nos dá estratégias, nos dá, Senhor, uma direção clara daquilo que o Senhor quer de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, porque no final das contas é isso que nós queremos uma direção Tua, nós queremos a Tua vontade. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus, agradecemos a todos. Vamos estar aí assistindo por último a irmã Isabel. Deus abençoe a toda a juventude. Continue também compartilhando, deixando seu like nessa programação para que outras pessoas venham a ser identificadas com este conteúdo. A paz do Senhor Jesus, Juventude Geração Eleita, aqui quem fala é a irmã Isabel, diretamente da Índia. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês muito importante, que está afetando a nossa geração mesmo antes que ela perceba. O que é? A má gestão do tempo. Você já percebeu que a maioria dos jovens está vivendo no piloto automático? Os dias passam, as semanas passam e percebemos que nada do que realmente importa nós conseguimos fazer. A neurociência chama isso de desperdício cognitivo. O mundo real chama isso de falta de propósito. E a Bíblia chama isso de falta de sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa que pode mudar o rumo da sua vida a partir de hoje. Se você morresse hoje, o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? A palavra de Deus nos alerta muito antes da ciência que administrar o tempo é um ato de sabedoria espiritual. Eu quero compartilhar com vocês o que a ciência está mostrando sobre a situação da geração atual em relação à administração do seu tempo. Uma pesquisa feita pela Já Brasil revelou que 61,9% dos jovens entre 15 a 30 anos não fazem gestão do tempo no dia a dia. Além disso, 55,7% não planejam as atividades diárias, 45,1% não separam tempo para lazer saudável. E quais são as principais barreiras? 63,7% apontou que os motivos são redes sociais, jogos e aplicativos de mensagem, 51,3% falta de concentração, 44,2% excesso de atividades. Ou seja, o que esses dados revelam? Que a nossa geração, além de estar perdendo seu tempo, também está perdendo o propósito de vida. Mas aqui vai uma verdade muito importante para você. Se você não controlar o seu tempo, alguma coisa vai controlar. Seja ansiedade, o estresse, a procrastinação, as pessoas, alguma coisa vai controlar por você. Em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, a Bíblia nos fala que onde há falta de visão, o povo perece. E a neurociência nos afirma que onde há administração, gestão do tempo, organização, o cérebro funciona com clareza. Caso contrário, o nosso cérebro entra em sobrecarga, procrastinação, ansiedade e sensação constante de frustração. Meu irmão, você precisa entender que falta de planejamento não se trata apenas de uma questão de organização, mas sim de sofrimento cognitivo. E aqui eu posso afirmar para você que o planejamento é o caminho e a gestão do tempo é o caminhar por este caminho. Então, planejamento e gestão de tempo precisam andar juntos. Você precisa dedicar parte do seu tempo para planejar. Sem planejamento, você não sabe para onde vai, e sem gestão de tempo, você não sai do lugar. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas baseadas na Bíblia e também na neurociência. E a primeira dica é algo que vocês ouviram muito falar no Retiro Geral. É sobre a oração. Meus queridos irmãos, é essencial que vocês tenham comunhão com Deus mediante a oração. Use essa ferramenta extraordinária de Deus para saber gerenciar o seu tempo. Dedique 5, 10 minutos do seu dia para pedir a Deus: Senhor, dai-me sabedoria, me ensina a contar os meus dias, a administrar os meus dias, para que eu viva para o louvor da tua glória. Alinhe o seu coração com o propósito divino. A dica número 2 é dica de livro. Um livro que eu estou lendo há 3 semanas e estudando também. O livro do sábio Salomão, Eclesiastes. Não só leia, como medite nas palavras, nos ensinamentos extraordinários que estão naquele livro sobre sabedoria de vida, propósito. Salomão diz que tudo é vaidade quando não se tem propósito. Salomão também diz em Eclesiastes que o tempo é um dom de Deus. Você sabia disso?
Agora eu vou falar sobre algumas dicas baseadas na neurociência. Você já ouviu falar do modo Pomodoro? 20 minutos de concentração total e 5 minutos de pausa para tudo aquilo que você for fazer. Por exemplo, você vai estudar a Bíblia ou você vai ler a Bíblia, você vai planejar o seu dia, a sua semana, o seu semestre, 20 minutos de foco total, 5 minutos de pausa. Porque isso diminui a ansiedade. Segunda dica, reduza os estímulos pela manhã, pelo menos nos 90 primeiros minutos ao acordar. Por que evitar o celular nos primeiros 90 minutos após acordar? Porque isso protege o seu córtex pré-frontal. Terceira dica, neurocientífica, planeje o seu dia, porque o nosso cérebro gosta de previsibilidade. Planejar o seu dia seguinte na noite anterior melhora o sono e também a produtividade no dia seguinte. Não seja como os ímpios que deixam a vida passar sem propósito e no automático, porque administrar o seu tempo não se trata apenas de produtividade, é uma vida com propósito que tem por objetivo agradar e viver para a glória de Deus. Que Deus os abençoe de uma forma extraordinária, que Ele os conceda sabedoria e inteligência cada dia mais e mais para a glória de Deus. Música